Olá, turma do sétimo ano, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Aqui é o professor Renato. Hoje nós teremos uma aula da página 12, um conteúdo que não trabalhamos, e vamos resgatar esse conteúdo, primeiro capítulo do livro. Vamos falar um pouco sobre energia térmica, força e movimento, a partir da página 12 do livro didático. Essa página aqui, os que não têm livro didático podem acompanhar juntamente conosco aqui no slide. O nosso planeta, ele é repleto de energia, né? Nós temos um planeta bastante enérgico, uma natureza que exala muita energia. Nós temos vários exemplos disso, como vulcão, nós temos vários fenômenos físicos, queda de raios, por exemplo. Então, nosso planeta ele é muito dinâmico, há muitas forças, há muitos fenômenos. O nosso planeta ele não é um planeta que a natureza é parada, a natureza está em constante movimento e para esses movimentos ela utiliza força, certo? Então, esse aqui é o nosso capítulo 1. Nós vamos estudar energia térmica, forças e movimento. Nós temos aqui um exemplo do livro didático de um jato de água quente e vapor sendo lançado no ar por um geyser, Parque Nacional de Yellowstone, Estados Unidos, no ano de 2015. Então, isso aqui é só um exemplo, pessoal, de como a natureza ela tem força, né? Nós vemos aqui um jato de água quente, né? E a gente entende nesse fenômeno aqui há tanto a energia, né, como o calor. Por isso que nós falamos energia térmica, porque nós estamos falando de força, de energia, e estamos falando também de temperatura. Então, essa combinação de energia térmica, a energia mais o térmico, mais o calor, mais a temperatura, dá lugar a esses fenômenos aqui, que são bastante conhecidos. Energia e força nos movimentos, né? A máquina de Gutenberg. Por que facilitar se é possível complicar? Provavelmente foi essa ideia que inspirou o cartunista, artista plástico, escultor e engenheiro estadunidense Rubens Gutenberg, que no caso nasceu em 1883 e faleceu em 1970. A criar um personagem de desenho animado chamado Professor Lúcio Gonzalo Butz. O professor Butz criava máquinas complexas, em sua maioria divertidas, para executar tarefas simples. Essas máquinas ficaram mundialmente conhecidas como máquinas de Rube Goldberg. Veja um exemplo a seguir. Então aqui a gente tem um exemplo de máquina simples. Essas máquinas simples, essa ilustração é só para mostrar que eram máquinas criadas para realizar tarefas fáceis, como esse exemplo aqui. Ao pendurar o despertador, aciona-se uma alavanca. Essa alavanca vem até a mesa. Na sua ponta tem um tênis. O tênis empurra uma bolinha em uma caneleta sobre a mesa. A bolinha cai dentro de uma caneca presa a uma corda que passa por uma rodana. No caso, a caneca desce. Uma haste do carrinho empurra pedaços de madeira que gira e derruba as peças de laminó. Aí vocês veem na ilustração as peças de laminó caindo. Essas peças, ao caírem, empurram blocos de madeira. Em seguida, o martelo de borracha é impulsionado pelos blocos e cai desligando a luz do quarto. Então, assim, claro que isso aqui é uma ilustração, mas Rose Goldberg ele gostava muito de criar essas ilustrações utilizando máquinas simples para fazer tarefas simples. Aqui todo esse esquema era somente para desligar a luz do quarto. Entendeu? Então hoje nós temos, apesar de a gente ter máquinas bem mais evoluídas, mas o Rose Goldberg ele deu
é uma contribuição muito grande, porque hoje nós temos também máquinas simples, aparelhos eletrônicos ou não, que foram criados para realizar trabalhos simples pelo ser humano, certo? A gente pode citar, por exemplo, a gente sempre cita o caso do carro de mão. O carro de mão ele foi uma máquina simples que ajudou em muito, né, as construções civis, o ser humano conseguir deslocar objetos de uma parte para outra. Vamos ver aqui sobre a força em movimento. A seleção brasileira feminina de futebol vem obtendo cada vez mais destaque mundial. Esse prestígio se deve a diversas conquistas dos últimos anos. Aqui nós temos, de 2003 a 2015, várias conquistas da seleção brasileira de futebol feminino. Dentre as jogadoras brasileiras, destaca-se a atleta Marta, que com certeza vocês conhecem, Marta Vieira da Silva, eleita 6 vezes a melhor jogadora do mundo, de 2006, de 2010 e 2018, além de outros prêmios que recebeu ao longo de sua carreira. Você já reparou como o mundo é dinâmico? O tempo todo observamos e promovemos ações associadas ao movimento, seja chutar uma bola, seja empurrar ou levantar um objeto, seja simplesmente o fato de mover a cabeça para o lado. O que é preciso para fazer um corpo, ou seja, um objeto ou um material que ocupa lugar no espaço, saia do repouso e entre em movimento? O que é preciso fazer para que um corpo deixe de se movimentar? Para colocar um corpo em movimento é necessário que ocorra a ação de uma força sobre ele. No caso citado, a bola de futebol se movimenta ao receber uma força aplicada no momento do chute. A partir de agora, vamos estudar mais sobre a relação entre a força e movimento, certo? Para entender um pouco sobre a força e movimento, para haver o movimento de algo é necessário primeiro uma força. Para você se movimentar, você gasta energia, né? Gasta energia e usa força para poder se locomover. Então nós vamos estudar aqui sobre a lei de Newton. Sempre que desejamos mover um corpo, como uma cadeira de um local e a outro na cozinha, sabemos que devemos empurrá-lo ou levantá-lo até o local desejado. Sabemos que ainda que existem corpos que não conseguimos mover somente com nossos esforço. É aí que entra a questão das máquinas simples, aqueles que estão além da nossa capacidade de força e energia. Nós usamos as máquinas para nos auxiliar na movimentação desses objetos. Mesmo em épocas que não existem explicações científicas sobre esse assunto, o ser humano sabia que para movimentar corpos com muita massa, ou seja, muito pesado, era preciso o auxílio de outras pessoas ou de animais. Na agricultura, por exemplo, podemos citar a utilização de cavalos para puxar arados, uma prática comum no passado e ainda presente em alguns locais. Com a intenção de compreender melhor os movimentos, há muito tempo o ser humano realiza estudos sobre o tema. Diversos estudiosos e cientistas importantes contribuições sobre essa área chamada dinâmica, parte da física que estuda as causas e efeitos do movimento, certo? Então é chamado de dinâmica. As contribuições mais significativas das relações entre força e movimento começaram a surgir com os estudos do filósofo e astrônomo italiano Galileu Galilei, um homem muito conhecido que nós vamos ainda ver algumas coisas sobre ele. Sugiro que vocês, sugiro que vocês depois estudem, viu, pessoal, sobre ele. Muito contribuiu bastante para nossa ciência. Em um dos seus estudos, ele explicou que este corpo que está se movendo deixará de se mover, não pela falta de força que nele foi aplicada, mas devido à ação das forças contrárias ao movimento. Logo, essas forças pudessem ser anuladas, o corpo se manteria, em movimento indefinidamente, em consequência da força aplicada em um único empurrão. O inglês Isaac Newton, lembre-se desse aqui também, certo? Ele é muito importante, nós vamos ver algumas coisas sobre ele. Fez completamente aos trabalhos de Galileu e outros cientistas com suas valiosas contribuições. Publicou em 17.637 um livro chamado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural.
o qual apresenta importantes definições relacionadas ao movimento do corpo. Entre elas estão o conceito de força, sobre a qual Newton propôs algumas leis. Essas leis ficaram conhecidas como leis de Newton. Vamos estudar sobre isso aqui na próxima página, tá bom? Então, Newton ele falou sobre a força e falou sobre algumas leis que ficaram conhecidas como leis de Newton, né, em sua homenagem. A primeira lei de Newton. Vamos lá para a primeira lei de Newton. Essa aqui, ó. A primeira lei de Newton, chamada princípio da inércia. Salve aqui esse conceito, viu? A primeira lei de Newton foi o princípio da inércia. Afirma que todo o corpo tem uma tendência natural a permanecer em movimento ou em repouso, ou seja, de acordo com essa lei, um corpo está em repouso, ele tem de permanecer em repouso. Da mesma forma, se um corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Então, ele diz que todo o corpo pode estar em dois estados. Ou ele vai estar em repouso, ou ele pode estar se movimentando, conforme aqui a terceira imagem. Note que há um movimento. Então, a primeira lei de Newton, o princípio da inércia, afirma que todo o corpo tem uma tendência natural a permanecer em movimento ou em repouso, certo? Vamos lá. Newton compreendeu que o estado de repouso ou de movimento era estado de um corpo que, se nenhuma ação fosse aplicada sobre ele, um corpo em repouso não se movimentaria sozinho, devido à sua tendência a permanecer em repouso, e um corpo em movimento não pararia sozinho por causa da sua tendência a permanecer em movimento. Dessa forma, ele apresenta a sua segunda lei. Segunda lei é conhecida como princípio fundamental, certo? O princípio fundamental é a segunda lei de Newton. O que é que essa segunda lei diz? Diz que para modificar o estado em que o corpo se encontra, é necessário uma ação sobre ele, que altere seu estado de movimento ou de repouso. Acelerando, essa ação é o que define como força, certo? Então é a segunda lei de Newton que diz que para que ocorra essa movimentação ou repouso, é necessário uma segunda força que atue sobre esse corpo, tanto para colocar o corpo para se movimentar ou então para parar a movimentação do corpo. Vamos lá para a última página que diz: para ilustrar essa análise, considere duas caixas de sapato fechadas. Como podemos verificar qual delas está vazia e qual delas um par de sapato dentro sem abrir a tampa e sem balançar, certo? Visualmente não se pode afirmar que qual está vazia. Porém, quando impulsionamos cada uma das caixas com uma força de mesma intensidade, vemos que cada uma se move com mais facilidade do que a outra. Por quê? Porque, com certeza, a caixa que está com sapatos, que é essa caixa vermelha, ela vai se movimentar mais devagar. Por quê? Porque ela está com a massa maior, ela está mais pesada. Então, quando é aplicada uma força sobre ela, a velocidade dela vai ser menor por conta do peso. Para que ela se movimentasse igual a caixa azul, seria necessário uma aplicação de força maior nela do que na azul para elas estarem equilibradas, certo? Então, vamos para a terceira lei de Newton. Essa terceira lei de Newton está aqui, pessoal. Ó. É o princípio da ação e reação. É muito importante vocês memorizar. Terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação. Descreve que as forças sempre surgem em interações entre corpos. Newton afirma que para toda força de ação aplicada em um corpo, existe ao mesmo tempo uma força de reação com outro corpo. Por exemplo, considere a movimentação de uma menina nadando, como mostra a fotografia. A realizar uma ação, ou seja, empurrar a água com as mãos para trás, a menina sobre uma reação. Sobre a água com as mãos para trás, a menina sobre uma reação, pois a água aplica uma força em seu corpo, empurrando ela para frente. Então, essa é a terceira lei de Newton, certo? É apenas um resumo, já que a gente não tinha trabalhado esse conteúdo. Então, aqui falamos, pessoal, sobre a questão da força, sobre a questão do movimento, certo? E falamos sobre as três leis de Newton, tá bom? Primeiro,
Recapitulando, é o princípio da inércia. Primeira lei de Newton, que diz que todo corpo tem a tendência de se movimentar ou ficar em repouso. A segunda lei é o princípio fundamental, que diz que para haver uma movimentação, ou esse corpo ele entrar em repouso, é necessário que uma força seja aplicada sobre ele. E terceira lei de Newton é o princípio da reação e reação, certo? Que diz que é necessário haver interações, uma força aplicada entre o corpo, sempre em reação ao outro. Cita, no caso, a questão do nado. Ela empurra a água para trás, certo? E isso faz com que o seu corpo vá para frente. Então, é o princípio da ação e reação. Então, pessoal, iremos fazer uma atividade sobre o conteúdo, certo? Obrigado por assistir a videoaula. E é isso. Muito obrigado.